pecado original, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Despeneiro Oficial para mais uma pré-aula para a classe de juvenis na lição 4 da Escola Dominical. É um prazer ter você por aqui, pastor, dirigente, superintendente da Escola Dominical, coordenador, líder de departamentos, professor da Escola Dominical. É um prazer ter você por aqui. Nós temos aqui no canal as pré-aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos, todas as semanas. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais para você conhecer melhor o nosso ministério e também links importantes para você baixar material em PDF, para você entrar em grupos de professores no WhatsApp, tá certo? Portanto, nós estamos aqui a seu serviço, à sua disposição. Inscreva-se no canal, por favor, ative o sino de notificações para o YouTube te informar sempre que estivermos por aqui e compartilhe o link desta aula para que mais pessoas sejam alcançadas também. Vamos à lição 4 da classe de juvenis, mas antes, roda a vinheta. Pecado original é o título desta lição, ou pecado original, não é? Tem um ponto de interrogação ali, uma pergunta. Pecado original? Nós vamos entender o que é isso. E o texto áureo da nossa lição, destaque, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Você, professor, sabe a diferença entre pecado e transgressão? Quando Davi peca, Davi usa 3 termos lá. No Salmo 51, ele fala de transgressão, ele fala de pecado e ele fala de iniquidade. Tudo é pecado, mas há uma diferença e é algo muito lindo de você descobrir. Pesquise aí, escreva para a gente nos comentários se você descobriu e o que você achou aí das explicações. Qual a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade? O texto bíblico em classe está em Gênesis 3, versículos de 1 até o 11. Você sabe o que é hamartiologia? Não? Bom, hamartiologia é o estudo sobre o pecado. Hoje a gente vai estudar sobre a origem, a realidade e as consequências, não é, do pecado. O pecado é um mal terrível, não tem como negar. O pecado é destrutivo, não é? E o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Negar o pecado é uma sandice, não é, tanto intelectual quanto espiritual, não é? Então nós precisamos ficar muito atentos, porque tem surgido muitos ensinamentos equivocados, errados e antibíblicos no nosso meio, inclusive. Então é preciso nós ficarmos atentos. Tópico 1. Já pegou lápis, caneta, bloco de anotações? Já se inscreveu no canal? Isso é muito importante, não se esqueça disso. A origem do pecado. Para início de conversa, é necessário compreender que Deus não é o autor ou responsável pelo pecado, porque Ele é santo e a ninguém Deus tenta. Segundo as Escrituras, o pecado teve origem em Lúcifer, não é? E aí, se você... Aqui precisa tomar muito cuidado, porque existem muitas teorias, muitas vertentes teológicas que vão dizer uma coisa e outra. Bom, então o pecado teve origem em Lúcifer, um querubim que vive na presença de Deus, que resolveu, por orgulho, rebelar-se contra o Altíssimo, tá? Embora o texto de Isaías 14 refira-se ao rei da Babilônia, de Ezequiel ao rei de Tiro, todos tipificam o orgulho e a queda daquele que chamamos de diabo, tá? O qual João diz que peca desde o início, tá certo? Então o pecado surgiu no coração de Lúcifer, tendo aí como o princípio ativo, né, o orgulho, o desejo de ser igual a Deus ou se assentar e estar acima de Deus. No que diz respeito à raça humana, o pecado teve início com nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles eram livres lá no Éden, né? Eles eram livres com o livre-arbítrio, não é? E portanto, eles podiam fazer uma escolha. Eles tinham o livre-arbítrio para fazer uma escolha. E eles escolheram comer do fruto proibido. Na realidade, ao escolher isso, eles escolheram desobedecer o Senhor, né? Então, nós precisamos entender que ao ler a palavra de Deus, nós precisamos entender, essas são as entrelinhas que nós temos que entender, não é? Ou seja, o pecado não é o comer o fruto, o pecado é desobedecer a ordem que dizia não coma. Esse é o pecado. E aí alguém vai perguntar, ué, mas
Não seria melhor que Deus não tivesse colocado essa árvore lá? Acontece que como que você ama alguém se você não tem a opção de não amá-lo? Deus quer ser amado porque nós queremos amá-lo e não porque nós não temos uma outra opção. Nós não temos uma outra opção, uma segunda linha, uma segunda via, não. O amor, ele precisa viver e ele cresce nesse ambiente onde é possível não amar, tá certo? Eu não me convenci com essa explicação. Bom, eu sempre digo, aquilo que não nos convence, a gente vai permanecendo firme. Quando a gente chegar no céu, a gente senta no banquinho da Praça da Vida com Deus e conversa com Ele e fica tudo certo. O importante é nós permanecermos firmes na presença do Senhor. Então, eles tinham a liberdade, usaram dessa liberdade para desobedecer a Deus. Ao fazer isso, não é, eles tiveram que arcar com todas as consequências. Aliás, Adão e Eva é a primeira e maior demonstração que não é o ambiente que nos leva a pecar. Não é o ambiente que nos leva a pecar. Essa ideia de que, olha, você não pode ir em tal lugar porque não sei o que, você não pode conversar com fulano, não é o lugar. Paulo deixa muito claro lá em Romanos 7, o pecado habita em... E esse é o detalhe. Eu preciso primeiro olhar para mim, entender que eu sou o meu maior inimigo. Eu sou tudo que eu... Meu Deus do céu. Tudo que eu preciso para cair está em mim. Está em mim. Eu não preciso de nada para me derrubar, porque toda a força do universo para me derrubar, para me levar a pecar, já está em mim. Não é? Então não é de fora para dentro, não é o ambiente que me leva a pecar. Não, eu não peco por causa do ambiente, eu peco porque eu sou pecador. Eu não peco por causa das amizades, eu peco porque eu sou pecador. Eu preciso reconhecer isso. E só então algum tipo de controle vai ter algum tipo de efeito na minha vida espiritual. Mas se eu não entender que o pecado habita em mim, que eu peco porque eu sou pecador, eu posso viver em qualquer lugar e eu vou pecar, porque eu sou pecador. Agora, Adão e Eva, José no Egito, Adão e Eva no paraíso, José no Egito, Daniel e seus amigos na Babilônia, são provas bíblicas, vivas, de que não é o lugar que nos leva a pecar, porque eles pecaram, Adão e Eva pecam no paraíso, José não peca no Egito, Daniel e seus amigos não pecam na Babilônia. Então, não é uma questão de lugar. É uma questão da nossa natureza. E José e Daniel e seus amigos demonstram que nem o Egito inteiro e nem uma Babilônia inteira são capazes de corromper, são capazes de derrubar aqueles que decidiram ser fiéis ao Senhor e obedecer a sua palavra. Então, o problema não está fora, o problema está em nós, porque o pecado habita em nós. Bom, eles vão pecar e aí tem consequências. Nós somos livres para escolher e escravos das consequências, do resultado das nossas escolhas, não é? Esse ato que eles cometeram, então trouxe consequências, né? A primeira consequência é a ruptura do relacionamento entre homem e Deus. É a primeira coisa. A Bíblia diz que eles se escondem. Eles tinham todo um contato com Deus, conversavam com Deus e, de repente, agora eles se escondem de Deus, né? Eles se lançam fora praticamente da presença de Deus. E o mais lindo é a graça se manifestando no jardim, porque Deus desce ao Éden e chama Adão pelo nome. Adão, onde estás? Essa é a primeira manifestação terrena da graça de Deus, mostrando que a graça vem até nós. Nós não somos suficientes por nós mesmos de ir até Cristo, de ir até a cruz. Por isso que Cristo veio até nós, por isso que a graça veio até nós, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que a missão da igreja é levar Jesus às pessoas. Evangelizar é apresentar Jesus às pessoas, é levar Jesus às pessoas, é apresentar a saída, a solução, o caminho que é Jesus Cristo. Tópico 2, a realidade do pecado. Então, o pecado original é esse pecado de Adão e Eva, que através deles passaram para todas as pessoas. Só recapitulando aqui, Romanos 5 e 12, abre a sua Bíblia aí, Romanos 5 e versículo 12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
não é? Isso aqui também é graça, para que ninguém pudesse dizer assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não, todos foram encerrados debaixo do pecado para que todos possam ser alcançados pela graça, pelo amor de Deus, misericórdia. Todos foram encerrados debaixo do pecado para que todos possam ser alcançados pela graça, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A realidade do pecado. Vivemos em uma sociedade onde falar a respeito do pecado é algo ultrapassado e, por que não dizer, superado. Afirmar a realidade do pecado soa como um insulto à inteligência e ao progresso humano. Entretanto, ainda que ignorado, o pecado não pode ser negado. Um detalhe aqui sobre esse falar contra o pecado é que nós precisamos ter um cuidado, porque ultimamente é como se a gente escolheu alguns pecados contra os quais falar, não é? E por isso nós, ao escolher certos pecados contra os quais falar e não falar sobre outros, a gente acaba criando uma polarização em torno de alguns comportamentos e, portanto, de algumas pessoas que têm estes comportamentos. Então, a ideia de você pregar contra o pecado é mostrar às pessoas que sem Deus elas estão vivendo uma vida de pecado, não importa que comportamento elas tenham. E a pregação contra o pecado, ela deve apresentar, ela deve ser como uma ponte que conduz o pecador a Cristo e não que o afasta de Cristo. Por isso a gente tem que ter muito cuidado e sempre lembrar que quando eu prego contra o pecado, eu estou pregando para mim mesmo, porque eu sou o pecador, eu sou um pecador. Então, afinal de contas, o que é pecado? É um ato ou uma condição da natureza humana? Quais suas trágicas consequências? Em 1 João 3,4, o apóstolo do amor diz que pecado é iniquidade, ou seja, uma transgressão à lei de Deus. Tá? Então, pecar é rebelar-se contra a vontade do Senhor, é desobediência. Vamos lá. Já que eu falei aqui, pecado, transgressão, iniquidade. Tá? Pecado. Pecado é você errar o alvo. Pecado é você errar o alvo. Tentando acertar, presta atenção. Então, é um arqueiro, pecar é errar o alvo, ok? Imagine um arqueiro, pega uma flecha, o alvo está lá, ele atira, ele está mirando no alvo, mas ele erra o alvo. Paulo diz, o bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Então, pecado é quando nós erramos tentando acertar. Temos a intenção de acertar, mas porque o pecado habita em nós, nós acabamos errando. Transgressão. Transgressão, nós atiramos no alvo, porém desviamos um pouquinho. Então, propositalmente, eu atiro fora do alvo, eu erro o alvo, mas eu reconheço que estou fazendo isso, até porque estou fazendo de propósito. Então, eu reconheço. Então, em pecado e em transgressão, eu reconheço. Por isso, eu me humilho, eu busco perdão. Agora, e a iniquidade? A iniquidade é quando o alvo é quebrado. Presta atenção nisso aqui. O alvo é quebrado. A iniquidade é um estilo de vida. Lá em Mateus 7, 21 em diante, Jesus diz que naquele dia pessoas vão chegar e vão dizer, mas Senhor, profetizei em teu nome, operei maravilhas em teu nome, pregamos em teu nome. E ele vai dizer o quê? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque iniquidade é um estilo de vida. Iniquidade é um estilo de vida de quem destrói o alvo, quebra o alvo, troca o certo pelo errado, o impuro pelo puro, o santo pelo profano, o limpo pelo sujo, e a pessoa perde qualquer referência de santidade, qualquer referência moral. Tanto faz como tanto fez. É uma ação do relativismo moral, onde o que é certo para você não é certo para mim, não tem problema nenhum, não tem efeito nenhum, não tem problema. Iniquidade. Então o iníquo é muito perigoso, nós temos que pedir a Deus que não nos deixe nos tornar iníquos, porque o iníquo, ele dificilmente se arrepende,
Porque ele é fruto de uma mentalidade que não pressupõe arrependimento, porque ele entrou num estágio de vida, num estilo de vida, onde ele não reconhece nada como sendo pecado. Ele não reconhece nada como sendo... ele não reconhece Deus. Então ele não reconhece a santidade de Deus e, portanto, ele não tem compromisso com a santidade de Deus. E por isso vive como quer. Por isso que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3, os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que homens são estes? São estes que adotam um estilo de vida de iniquidade. Pecado e transgressão, nós nos humilhamos, nos arrependemos, buscamos perdão. O iníquo, não, zero. Ele não tem qualquer sensibilidade para com a santidade de Deus. Então nós precisamos perceber que o pecado não foi apenas um pecado, um acidente, não, ele foi a maior tragédia da história da humanidade. Foi o pecado. Aí o aluno pode perguntar também na sala de aula, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que é que Deus fez o homem? Deus sabia que o homem ia pecar. Por que é que Deus fez o homem? Porque Deus está manifestando a sua essência ao fazer o homem. Deus é Deus e, como tal, imagine um engenheiro. Um engenheiro, quando vai construir uma ponte, por exemplo, ele dá uma avaliada e no projeto aparecem problemas para esse projeto, sim ou não? Aparece. Se você assistir no YouTube lá as grandes construções, você vai ver que em meio à construção, no projeto aparece e no meio da construção aparecem alguns problemas. O que o engenheiro faz? Ele contorna esses problemas. Imagine se o engenheiro perceber os problemas e falar assim, não, eu não vou construir a ponte. Eu não vou construir estas ilhas artificiais aqui em Dubai. Eu não vou construir esse prédio. Não, o engenheiro, na sua limitação, comparando a Deus, né? Limitação, um engenheiro, um arquiteto, não é um construtor, ele aprende a contornar os problemas, porque é a construção daquele edifício, é a construção daquela ponte que revela quem é o engenheiro e qual o potencial do engenheiro. Então, Deus sabia desde a eternidade que o homem pecaria. Por isso, desde a eternidade, está lá em 1 Pedro 1, do 18 ao 21, ele já preparou o Cordeiro de Deus. Pedro diz, o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Ei, meu Deus do céu, Deus não sentiu a dor de ver Cristo crucificado há 2000 anos atrás. Deus sentiu essa dor lá na eternidade, quando ele decidiu nos criar e percebeu que o homem iria se rebelar e que o preço para resgatar o homem do pecado, da condenação, do inferno, seria enviar o seu unigênito filho para sofrer a pior e mais cruel tipo de morte em nosso lugar. Isso é o amor de Deus. Amor não é olhar e falar assim, nossa, vai dar problema, então é melhor não fazer. Não. Amor é olhar e perceber, vai ter problema, vai ser difícil, eu vou ter que demonstrar um amor jamais demonstrado na história. Quer saber? Eu estou disposto a fazer isso. Isso é o amor de Deus. Tópico 3. O problema está do lado de dentro. Constantemente ouvimos intelectuais da área da educação, da sociologia, afirmando que o problema da sociedade é apenas e tão somente a falta de educação ou má educação. Tal concepção, longe de ser uma verdade plena e absoluta, é uma reprodução reducionista do pensamento filosófico da época do racionalismo, iluminismo e depois do positivismo, que afirmavam, dentre outras coisas, que se o homem tiver cultura e conhecimento, ele será um ser maravilhoso. Entretanto, as duas guerras mundiais provaram a inconsistência desses argumentos. Então, o problema está em dentro. Paulo disse, o problema está em mim. O problema está em nós. E eu amo Paulo porque ele diz isso. Será que... deixa pra lá. Em nós. Então, aquilo que nós manifestamos, o comportamento que nós manifestamos, é porque o pecado está em nós. Então, eu não minto porque... Inclusive,
Dá uma olhada no vídeo que eu postei aqui agora no YouTube, dá uma olhada aí. Muito bom, uma palavra que o Senhor me deu. Preste atenção. Ultimamente a gente tem brigado com televisão, com não sei o quê, com programa, com artista, porque não sei o quê, porque a televisão está ensinando. Não. A televisão não está ensinando o adultério. Não, ela só está refletindo uma geração adúltera. A televisão não está influenciando esta geração para a ideologia de gênero. Não. É que esta geração já está preparada para isso. É que esta geração já está dominada por isso. A televisão só está refletindo. Quem sabe dando publicidade a um comportamento que estava escondido, mas ela só está refletindo. Entende? O que vem de fora reflete o que somos por dentro. A Bíblia diz isso. Que o problema é o que está no interior do homem. O problema não é o que sai não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque é do interior que brotam os maus pensamentos. Então o problema está em nós. Por isso que a igreja precisa voltar ao primeiro amor e a pregar o evangelho, porque o evangelho muda o homem de dentro para fora. Hebreus 4:12. Porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Esse transformai-vos aqui é metanoia, é de dentro para fora. Se não houver transformação do homem de dentro para fora, não adianta. Não há conceito filosófico, não há projeto político, projeto social que resolva. Porque só o evangelho é capaz de mudar o homem, a natureza humana. Só o evangelho. Aliás, a gente, talvez eu tenha até errado aqui, só o evangelho é capaz de controlar a natureza humana. Porque essa luta contra o pecado é até a eternidade, é até Jesus voltar. Então, até Jesus voltar, só o evangelho é capaz de pegar a carne humana, cheia de ódio, cheia de violência, cheia de agressividade, e colocá-la numa jaulinha e trancar ela. Só o evangelho. Qualquer outra ferramenta, qualquer outra tentativa sempre foi inútil e continuará sendo. Romanos 1:16, porque não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Poder para salvação. Salvação fala de transformação. Salvação fala de libertação. Salvação fala de regeneração. Salvação fala de justificação. Salvação. Somente o evangelho. Tópico 4. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Esse é um ditado que se aplica perfeitamente ao pecado e suas consequências. Infelizmente, em pleno século XXI, algumas pessoas continuam cismando de brincar com o pecado, pensando que nunca serão queimados ou consumidos pelo fogo destruidor do pecado. Entretanto, é necessário entendermos que pecado é algo sério, grave e mortal. A Bíblia diz, Romanos 3:23, porque o salário, o resultado do pecado é a morte. Então o pecado de Adão e Eva trouxe a morte para todos os homens, mas Cristo trouxe vida para todos nós. O pecado, num primeiro momento, ele dá prazer, sensação de liberdade, autonomia, mas o pecado é o maior feitor de escravos. As pessoas se tornam escravas, e esse é o ponto. A carne nos escraviza, essa natureza pecaminosa quer nos tornar escravos dela, escravos dos desejos, escravos dos vícios, escravos. Por isso que a ordem bíblica é que todos os dias nós lutemos, fortaleçamos o nosso espírito para podermos vencer diariamente a luta contra o pecado. É uma luta diária que lutaremos até o arrebatamento e que não podemos ignorar. Um dia sequer nós não podemos ignorar. Nós não podemos folgar e falar, pronto, graças a Deus. Não. Outras lutas a gente passa e vence. Essa é até a morte ou até o arrebatamento. Nós temos que lutar ela todos os dias. É um leão por dia,
dependendo do dia, 1 leão por hora, 1 por minuto, 1 por segundo. Nós não podemos baixar a guarda contra o pecado. E eu concluo dizendo que Jesus veio para os pecadores. Jesus disse em Lucas 6, eu não vim para os justos, mas para chamar pecadores ao arrependimento. Então, primeiro, não se brinca com o pecado. Segundo, não se deve achar que porque Jesus nos amou e nos ama, nós não devemos nos preocupar com o pecado. A gente tenta ali vencer, não conseguiu vencer, não tem problema não, porque Jesus é amor. Não, nós precisamos nos lembrar que foram os nossos pecados que levou Jesus à cruz. Então não faz sentido continuarmos vivendo pecando. Não faz. Por isso nós temos que pedir sempre a graça de Deus. E quando pecarmos, corrermos arrependidos todas as vezes, buscar o perdão de Jesus. Assim como não se joga uma roupa suja fora, mas lava e usa de novo, assim o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida um novo nascimento. E para a vida de todos aqueles que se aproximarem dele, um novo nascimento, uma nova vida, uma nova natureza. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão aí nos assistindo. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, fale para a gente aqui de onde você assiste as nossas aulas, acesse o canal, dê uma boa pesquisada aí, tem muito material para abençoar a sua vida e até a próxima semana. Deus abençoe vocês.